Meus amigos, o Corinthians acertou com mais 3 reforços neste fim de ano. São 3 estrangeiros para 3 posições diferentes. Para o vídeo de hoje trago para você tudo sobre essas próximas contratações do Corinthians. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O primeiro nome dessa lista é do zagueiro equatoriano de 26 anos, Félix Torres. Ele começou em equipes menores lá do seu país, mas foi se destacar no Barcelona de Guayaquil, onde ficou de 2017 a 2019. Ele estava naquele elenco que chegou até a semifinal da Copa Libertadores de 2017, quando o Barcelona eliminou o Santos nas quartas de final e caiu para o Grêmio, que foi o campeão daquele ano na semifinal, tá? Mas ele não atuou porque em boa parte daquela temporada foi convocado para a seleção sub-20. Inclusive ele foi vice-campeão do Sul-Americano sub-20 naquele ano, em 2017. Fazia parte daquele grupo que tinha Jackson Mendes, volante que estava no São Paulo, que também disputou a Copa do Mundo desse ano. Lateral esquerdo, Estupinhan, atleta do Brighton, também disputou a Copa do Mundo. O Brian Castilho, que é um lateral direito que também jogou muito bem no Barcelona de Guayaquil e só não esteve na Copa de 2022 por conta de um problema envolvendo a documentação dele. Hoje ele atua no futebol mexicano, então é realmente um zagueiro que acumula passagens pela seleção de base. E no profissional também, cara, é um jogador que também disputou a Copa do Mundo de 2022, foi titular nas 3 partidas do Equador nesse torneio, né? O Equador caiu na fase de grupos, ele jogou contra Catar, Senegal e também contra a Holanda. E foi titular nessas 3 partidas ao lado do Hincapié, que é um zagueiro barra lateral esquerdo muito promissor, atua no Bayer Leverkusen, revelado no Independiente del Valle. Inclusive uma curiosidade, tá? Nessa eliminatórias de 2023, o Félix Torres também é um titular da equipe. Em muitos momentos o Equador muda bastante quem é o seu companheiro de zaga, em alguns momentos também o Equador joga com 3 zagueiros, mas o Félix Torres é o cara que tem a mais confiança, tá? Às vezes o Arboleda joga, às vezes o William Pacho joga, que é um zagueiro que joga no Frankfurt também, muito promissor. Em alguns momentos o Hincapié atua, mas o Félix Torres é quem tem mais longevidade nesse time titular. E uma curiosidade que eu ia contar, na última eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Félix fez um gol de empate contra o Brasil, 1-1 lá no Equador, um gol de cabeça. E ele era atleta do Santos Laguna, lá do México, desde 2019. E uma das suas principais virtudes é realmente esse poderio ofensivo que ele tem, né? Marcou 9 gols só no ano de 2023, tem números muito expressivos, principalmente lá no futebol mexicano. É um zagueiro muito combativo, muito forte nos duelos, é um zagueiro de muita imposição física. Só para ter uma ideia, ele foi o atleta com mais interceptações no Campeonato Mexicano dessa temporada e um dos principais em cortes por partida também. Então é um jogador realmente que se destaca bastante por isso. Por característica, ele é muito similar ao Lucas Veríssimo, né? A gente sabe que os dois não são zagueiros muito técnicos. E quando eu digo técnicos, eu estou me referindo à qualidade no passe, que vai dar um passe diferente, que tem uma capacidade de construção muito grande, como é o próprio Murilo, que está no Nottingham Forest, revelado pelo Corinthians, como é o próprio Robert Renan, também revelado pelo Timão, estava no Zenit, agora parece que vai para o Internacional. O próprio Beraldo, que estava no São Paulo e está indo para o Paris Saint-Germain. Essa geração nova de zagueiros tem uma capacidade no passe absurda, cara. Parecem volantes atuando como zagueiros. O Félix Torres e também o Veríssimo não são esse tipo de zagueiro. Mas eu garanto pra você, cara, que em combater, cara, de interceptação, de ter um jogo muito físico, tem tudo pra ser uma das principais duplas de zaga do país, cara. O Félix Torres prefere atuar
mais pelo lado direito, pouquíssimos momentos ao longo de toda a sua carreira ele atuou pelo lado esquerdo. O Lucas Veríssimo também é um zagueiro que gosta de jogar por esse lado, pelo lado direito, mas principalmente quando ele veio aqui, retornou para o Brasil e veio para o Corinthians, o Veríssimo em alguns momentos teve que atuar pelo lado esquerdo, né, com o Gil atuando pelo lado direito. Então imagino, tá, uma suposição que o Veríssimo vá permanecer pelo lado esquerdo e o Félix Torres vai ser o zagueiro pelo lado direito, né? Ele chega, a compra em definitiva do Lucas Veríssimo e a compra do Félix Torres chegam para suprir as saídas de Gil e Bruno Mendes, né? O Gil foi pro Santos e o Bruno Mendes pro Granada da Espanha. Eu acho que tem tudo para fazer uma excelente dupla de zaga, tá? Não esperem um jogo bonito, uma qualidade no passe muito grande, mas esperem dois zagueiros de uma imposição física muito grande. Félix Torres com experiência em Copa do Mundo, convocado constantemente pela seleção equatoriana. Muito bom zagueiro, tem tudo para ajudar bastante. Outro nome que também está acertado é do lateral esquerdo equatoriano de 24 anos, o Diego Palacios. Ele começou no Alcas, lá no futebol equatoriano, teve uma passagem também no futebol holandês, mas desde 2019 estava lá na equipe americana Los Angeles Futebol Clube. Nessa última temporada ele atuou como titular 44 das 45 partidas que jogou. Deu 4 assistências. Um jogador que ao longo da sua carreira pela equipe lá dos Estados Unidos conquistou 3 títulos. E também, assim como o Félix Torres, é um atleta que tem passagem pelas categorias de base de seleção, da seleção equatoriana, tá? Se eu citei que o Félix Torres foi vice-campeão sul-americano sub-20 em 2017, o Diego Palacios foi campeão sul-americano sub-20 2 anos depois, em 2019. Tava naquele elenco que tinha o Jackson Poroso, que também disputou a Copa do Mundo de 2022, atleta do Olympiacos, do Gonzalo Plata, né, um atleta que também jogava no Real Valladolid, tá no Al-Sadd lá do Catar, também disputou a Copa do Mundo de 2022. O Diego Palacios era um titular indiscutível dessa equipe que conquistou esse título muito importante para a seleção equatoriana. E no profissional ele também tem passagem pela seleção, cara. Tava na convocação do Equador para a Copa do Catar, mas não entrou em campo nenhuma partida. Ele era reserva do lateral esquerdo Estupiñán, que a gente citou, né, atleta do Brighton, que jogou com o Félix Torres em 2017. O Diego Palacios, cara, se destacou bastante no Los Angeles FC, principalmente pela sua virtude ofensiva, cara. Pelo mapa de calor do atleta, a gente já consegue perceber que ele é um lateral de corredor. O que é um lateral de corredor? É aquele lateral que pisa na linha lateral para chegar na linha de fundo para realizar o cruzamento. Mas não só por isso, ele é um lateral muito combativo. Assim como o Félix Torres, é um cara de muita imposição física. Então, né, o que os analistas costumam chamar, é um lateral muito forte para saltar pressão. O que é saltar pressão? Em muitos momentos, vou imaginar uma situação, tá? O ponta direita do adversário recebe de costas e ele já tenta antecipar, já tenta incomodar, já tenta roubar essa bola. Então, geralmente, isso é o que a gente costuma chamar de saltar pressão, né? De você pressionar para impedir que o atleta adversário tenha facilidade para progredir na jogada. E o Diego Palacios é muito forte nesse tipo de jogada. Geralmente, o lateral que é considerado de corredor, de profundidade, ele tem que ter essa virtude no seu jogo, porque como ele não é um lateral que fica muito na linha de marcação, ele tem que ser forte nos duelos, e o Diego Palacios é realmente esse cara. Eu imagino que ele chega para ser titular, né? Principalmente com a saída do Fábio Santos, a aposentadoria do Fábio Santos e com a iminente saída do Matheus Bidu, que interessa o Vitória. O Corinthians precisa de um cara para essa posição, para assumir, para realmente assumir a posição da lateral esquerda, né? Nessa temporada de 2023, o Bidu e o Fábio Santos alternaram, né? Nenhum conseguiu de fato tomar conta da posição. Então acho que o Diego Palacios chega com essa responsabilidade e com essa expectativa. É um lateral com uma certa qualidade, é bom jogador. É claro que por conta da altura, em muitos momentos ele acaba deixando a desejar, né? É um atleta de menos de 1,70, cerca de 1,69, assim como o Fagner também, que imagino que com a ida do Leonardo Godoy para o Atlético Paranaense, o Fagner deve ser o titular da lateral direita. Então o Corinthians vai ter 2 laterais relativamente baixos,
mas deve compensar com a dupla de zaga que é muito forte na bola aérea, muito forte nos duelos, muito forte na imposição física, aquilo tudo que a gente já citou, Félix Torres e Lucas Veríssimo. Também bom reforço, Diego Palacios, tem tudo para ser o titular da lateral esquerda. E o terceiro nome que atrai muita expectativa do torcedor corintiano é do meia argentino de 25 anos, Rodrigo Garro. Ele começou no Instituto e desde 2022 estava no Talheres, na equipe lá de Córdoba. Ele inclusive foi treinado pelo Pedro Caixinha, hoje treinador do Red Bull Bragantino, que teve um bom destaque no Campeonato Brasileiro desse ano. Rodrigo Garro vem algumas temporadas se destacando. Na temporada passada, ele foi o arco, principalmente da flecha que era Michael Santos. O 10, o Rodrigo Garro, e o 9, o Michael Santos, na equipe do Talheres. Isso porque o Michael, que atraiu o interesse do Vasco na janela de transferências do meio desse ano, foi o artilheiro do Campeonato Argentino, junto com o Verratti. O Verratti, que era do Belgrano, marcou 13 gols, e o Michael Santos no Talheres marcou o mesmo número de gols. Inclusive, o Garro jogou com o Verratti, hoje centroavante do Vasco, lá no Instituto. E o Garro foi o principal destaque junto com o Michael nesse torneio, deu muitas assistências, foi o terceiro atleta com mais assistências nessa temporada, de todos os jogadores do Campeonato Argentino. Então essa dupla se destacou e se destacou bastante. Já vou entrar no mérito sobre a questão do centroavante do Corinthians. Fica até o final. O Rodrigo Garro, cara, principalmente nessa temporada, também tem um número muito alto em gols e assistências. É o vice-artilheiro de assistências no Campeonato Argentino dessa temporada, que não terminou ainda, né? Termina no meio do ano que vem. Tem um número muito alto, gols, assistências, dribles certos, passes decisivos, chances criadas. É um jogador que vem se destacando já há algum tempo. É um meia, é um 10 por origem, tá? Que percorre o campo todo, cara. Gosta de ter liberdade para se movimentar, para cair pelo lado direito, para cair pelo lado esquerdo. Já fez, em alguns momentos bem pequenos assim, a função de ponta, aberto pelo lado esquerdo, mas ele se sente melhor como um 10 com bastante liberdade. O mapa de calor do atleta reflete bastante isso, né, cara? Como ele é esse cara que percorre o campo todo, que cai por todos os lados, é o cara da bola parada, tem um passe muito bom, tem um cruzamento muito bom, uma finalização de média e longa distância também. Só para ter uma ideia, ao todo, pelo Talheres, ele disputou 81 partidas, marcou 12 gols e 17 assistências. Mas eu acho que o jogo do Garro é potencializado quando ele tem um 9 de atacar profundidade, de atacar espaço. Quando o Tite, atrás, há alguns anos, falava do arco e flecha, o que é? Eu citei também esse termo aqui. O que é isso? O arco geralmente é aquele cara que vai dar o passe para a flecha. E a flecha geralmente é aquele cara que vai atacar o espaço. Se eu citei no Talheres que o Garro era o arco e o Michael Santos era a flecha, eu acho que no Corinthians o Yuri Alberto tem tudo para recuperar o seu futebol sendo a flecha dessa equipe. Porque o Garro vai ter essa capacidade de deixar o Yuri na cara do gol. E assim, apesar de o Yuri estar num mau momento, né? Isso ninguém discorda, né? Tá numa má fase, ele tem qualidade, cara. Ele mostrou, principalmente no Internacional, no Zenit também. Em 2022, no Corinthians, com o Vitor Pereira, ele teve muitos bons momentos. Só que o jogo do Yuri é potencializado quando ele tem espaço para atacar, cara. Para ir nas costas do defensor, para finalizar. E o Garro tem essa capacidade no passe para deixar o Yuri em vários e vários momentos na cara do gol. Deixou o Michael Santos no Talheres, o Michael que inclusive está no futebol mexicano, no Juárez, tá? Então, excelente contratação do Corinthians, cara. É um cara que chega para assumir o local, né? A posição que era do Renato Augusto, é um jogador de excelente qualidade. Há muitas temporadas ele não só é o melhor jogador do Talheres, mas também um dos principais jogadores do campeonato argentino, tá? Tem muita gente que considera ele o melhor meia do futebol argentino aí nos últimos 3 anos. Difícil falar, tem bons caras na posição por lá também, mas sem dúvida alguma ele é um dos principais, um baita acerto do Corinthians. Esses 3 estrangeiros, esses 3 caras que estão chegando para reforçar o timão são jogadores de muita qualidade, principalmente
o Rodrigo Garro na qualidade técnica, no refino, na habilidade, e o Diego Palacio e o Félix Torres na imposição física, né? No jogo de contato, na capacidade de força que os dois têm. Grandes reforços para o Corinthians para a temporada de 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.